Sabe, amados, eu não sei quanto a vocês, hoje pela manhã eu fui profundamente impactado com a palavra de Rafaela e do pastor Bruno. E eu confesso para você que a ministração de hoje pela manhã me impactou muito, não porque a gente tem conversado, mas porque nós temos tido uma direção como igreja sobre um tempo novo. E uma das coisas que Bruno falou hoje pela manhã é que nós estamos restaurando um tempo dos princípios elementares. Então, aquilo que eu vou ministrar hoje nessa noite, eu peço e te desafio que você não simplesmente fique com aquilo que eu vou ministrar, mas que você pegue a ministração dessa manhã. Porque o que eu vou falar aqui, na verdade, é um complemento, não do que eles falaram, mas de um ponto que para mim foi tão sensível daquilo que Bruno e Rafaela falaram nessa manhã. E talvez se você não assistir, não vai fazer muito sentido, mas o que Bruno e Rafaela falaram hoje pela manhã é algo que é disruptivo, é algo que traz um rompimento para as nossas vidas. Amém? Curve a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar e te bendizer, Senhor, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Pai, obrigado, Senhor, porque aquilo que o Senhor começou nessa manhã, eu creio, Senhor, que o Senhor vai completar nessa noite, porque, Pai, a Tua palavra diz a esse respeito. Por isso, Deus, eu oro por espírito de revelação e sabedoria. Eu oro, Senhor, Pai querido, Deus, em confirmação, Pai, em concordância com aquilo que Bruno e Rafaela falaram nessa manhã. Por isso, Deus, no nome de Jesus, vê depois como ouvis. Por isso, Pai, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento da Tua palavra, caindo por terra nessa noite, em o nome de Jesus. E você diz? Amém. A Bíblia vai nos dizer, lá em Hebreus, pode se sentar, uma das matérias que nós temos no Rema chama Doutrinas Básicas, da qual eu sou apaixonado por ministrar. Mas o autor de Hebreus, ele diz da seguinte forma: deixemo-nos levar porque é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos e de imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele está falando algo, olha, é necessário que vocês avancem, mas também é necessário que vocês saibam quais são os princípios elementares, ou seja, quais são os rudimentos, o que é aquilo que vai pautar a tua vida para que dessa base você consiga avançar. Diga, avanço. Sabe, Deus tem nos chamado para avanços e para um tempo como esse que nós estamos entrando. Amém? Na semana passada, não sei quantos estiveram aqui, mas alguns ministros têm falado a mesma palavra. E um deles foi o pastor Janduí, quando ele falou: estou sentindo cheiro de novo. Só que para que nós possamos entrar num tempo novo, é necessário que nós venhamos a corrigir rotas. E eu costumo dizer, e amo todas as ministrações de pastor Janduí, mas tem uma que para mim mexeu muito comigo, que é uma de 2018 ou 2019, chamado Corrigindo Rotas. E sabe, uma das formas de nós corrigirmos as nossas rotas é quando nós nos posicionamos, tal como hoje pela manhã, Bruno e Rafaela ministraram. Amém? E eu quero que você vá lá comigo no livro de Ruth, e nós vamos falar sobre correção de rotas. E talvez você tivesse vindo nessa noite falando: rapaz, eu quero ouvir um Golias sendo derrotado por Davi. Mas sabe, talvez nessa noite o Golias que você tem que derrotar é aquilo que nós vamos ministrar nessa noite. É aquilo que você precisa derrotar dentro do teu coração. Amém? No livro de Ruth, nós conhecemos essa história e eu costumo dizer que, na verdade, o livro não deveria ser chamado Ruth, mas sim que esse livro deveria ser chamado A História de Noemi. Porque quando nós vamos ler o livro de Ruth, eu vou te dar um panorama bíblico do livro de Ruth. Noemi, junto com seu esposo e seus filhos, saem da terra de Belém, e Belém significa a casa do pão, a casa do pai, ou a casa do alimento, ou a casa do sustento. Depende da linha que você vai seguir no hebraico. E eles tomam uma decisão porque havia fome naquele lugar. E porque havia fome naquele lugar, eles descem para Moabe. E não tem nada de mal, não tem nada de errado eles terem descido para Moabe. Mas quando eles descem para Moabe, naquele lugar, o que acaba acontecendo é que os filhos de Noemi morrem.
e também porque os filhos de Noemi morrem, também o seu esposo morre. E aí começa uma trajetória na vida de Noemi. Porque Noemi significa muito favorecida, Noemi significa agradabilidade, significa graça, significa deleite, significa suavidade. Esse era o nome dessa mulher. E essa mulher agora, quando ela se vê completamente sem os filhos, sem o marido, ela se depara agora com as suas duas noras. Ela se depara então com Ruth e ela se depara agora com Orfa. E é nesse momento que ela, olhando para si, ela fala, olha, eu estou liberando vocês de vocês continuarem comigo. Porque, na verdade, ainda que eu venha me casar de novo, ainda que eu venha ter um novo filho, não vai dar tempo de eu crescer com essa criança e essa criança ser dada a um de vocês para que vocês se casem e perpetuem. Então, eu estou liberando a vida de vocês. Orfa toma uma decisão e segue a sua vida, mas Ruth demonstra a fidelidade de Deus, porque agora Ruth vai dizer o seguinte, não, o teu Deus é o meu Deus, e aonde você for eu vou, e aí ela está demonstrando o caráter da fidelidade. Mas lá em Ruth, capítulo 1, no verso 13, vai dizer assim, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes, abster-vos-ei de tomardes marido, não filhas minhas, porque por vossa causa, preste atenção nisso, por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado sobre mim a sua mão. Olha o que está acontecendo aqui. E aí eu vou tomar algumas coisas que Bruno falou nessa manhã, por isso que não faz sentido se você não assistir o que Bruno falou hoje, daquilo que eu vou falar. Bruno falou sobre a percepção do que é o engano à luz da palavra de Deus. E ele deu um entendimento muito maduro daquilo que a palavra engano significa lá em Gênesis. E sabe de uma coisa? Uma das coisas que Satanás ele faz é deturpar o caráter de Deus. Nós aprendemos lá em Tiago, capítulo 1, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então o que Noemi está falando nesse momento é, olha, quem está me causando essa dor, quem me privou dos meus filhos, quem me privou do meu marido, essa vida que eu estou vivendo agora de ausência, essa vida que eu estou vivendo de falta, essa vida que eu estou vivendo de necessidade, a culpa é de Deus. E agora, porque ela traz essa percepção para ela, de um caráter deturpado de Deus, agora ela fala, olha, vocês estão liberados. Praticamente ela está falando, olha, não tem mais jeito a minha vida. Porque o que Deus está querendo como propósito da minha vida, é que daqui eu vá a banguela abaixo. E aí no verso 19, ele vai dizer assim, então ambas se foram até que chegaram a Belém. Veja, eles estão voltando para a casa do pão, para a casa do sustento. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi, não é essa mulher agradável, não é essa a mulher que, quando você estava ao lado dela, ela, sabe, transpirava, ela expirava, ela manifestava a graça. Não era ela que, quando você estava ao lado dela, ela impulsionava a alegria, quando você tinha prazer em estar ao lado dela. E aí, porém, ele dizia, não me chames mais de Noemi, não me chames mais de mulher bem-aventurada, não me chame mais de uma mulher agradável, mas me chame de Mara, me chame de mulher amarga. Olha a percepção de que Satanás trouxe para ela. Satanás colocou agora diante dela um cenário. E esse cenário vai dizer nada mais, nada menos, você é essa percepção que você está tendo. Essa realidade que você está vendo é o que você é hoje. Por isso que você precisa, desculpa repetir, mas como diz o apóstolo Paulo, eu não vos canso de dizer a mesma coisa, porque é segurança para vós. Então, para que você entenda o motivo pelo qual eu estou falando isso, vá assistir o que foi ministrado nessa manhã. Porque quando nós entendemos o engano, quando nós tomamos essa percepção para nós vamos seguir aquilo que Provérbios, capítulo 4, no verso 23, vai dizer, do que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida.
Noemi, nesse ambiente em que ela estava, ela simplesmente não guardou o seu coração. E porque ela não guardou o seu coração, agora uma semente foi plantada em seu coração. E agora essa mulher, ela não mais vê a realidade tal como ela é. E agora ela começa a transportar para Deus algo que não tem nada a ver com Deus. Você está entendendo? Muitas vezes nós estamos transportando para Deus uma realidade que não tem nada a ver com Deus. Se você pegar todo o texto, em momento nenhum vai dizer, e o Senhor causou, e o Senhor fez, e o Senhor propiciou. Não, só está dizendo que era um tempo de guerra, era um tempo de juízo, e porque era um tempo de guerra e de juízo, o povo foi à guerra, e por ter ido à guerra, aconteceu aquela calamidade. Agora, por conta daquela situação adversa, Noemi agora fala o seguinte, agora essa realidade é a minha. Mas deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia, e eu acho isso maravilhoso, ela mostra para mim e para você lá em Apocalipse, que quando eu e você reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, Ele mudou o meu nome. Ele mudou o seu nome. Então só existe uma pessoa que é capaz de mudar a sua identidade, Cristo. Só existe uma pessoa que é capaz de mudar a sua identidade, Cristo. Porque quando outrora eu e você estávamos debaixo do pecado, quando eu e você estávamos debaixo do império das trevas, existia uma lei que me regrava, que era a lei do pecado e da morte. Agora, quando eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor, quando eu estou aqui nessa posição de governo, agora existe uma lei que me governa, e essa lei é do Espírito e vida. E nesse momento, eu recebi a natureza de Deus. Então, se eu recebi a natureza de Deus, como diz o apóstolo Pedro, agora eu recebi a natureza de Deus. Nesse aspecto aqui, João 8,44 vai me dizer, vós sois filhos do diabo. Mas quando eu recebi a Cristo, agora a identidade é Cristo. A ponto de que, quando eu olho para o Ricardo, quando eu olho para o pastor Carlos, quando eu olho para a Andréia, quando eu olho para vocês, irmãos, eu não sei aonde começa você e onde termina Cristo. Então, quando Noemi, ela fala, não me chame mais de Noemi, mas me chame de mulher amarga, porque simplesmente uma semente foi plantada no coração de Noemi. E sabe, meus amados, quando essa semente ela entra no coração de Noemi, começa a mudar uma rota, começa a mudar uma percepção dessa mulher. E sabe, isso é tão perigoso. Eu não sei quanto a você, mas nós estamos vivendo dias tão terríveis, onde tem sido impregnado na mente das pessoas conceitos, definições, valores que não refletem a palavra. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, ele vai dizer, transforme a vossa mente. Isso é uma realidade minha e sua. Eu tenho a responsabilidade de me expor à palavra da fé. Eu tenho a responsabilidade de transformar a minha mente de modo a experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Agora, se eu não me exponho a esse nível de palavra, eu estou me expondo a outro nível de palavra. Por isso que quando Eva, ela escuta do engano, ela agora traz para si uma percepção que ela nunca deveria ter trazido para si. E agora existe uma percepção distorcida da parte de Eva, e aqui nós transportamos isso para Noemi. Porque em algum momento você lendo sobre Ruth, você não vai ver Deus trazendo maldição, Deus trazendo juízo sobre Noemi. Você está entendendo? Agora, a Bíblia vai nos mostrar lá em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, segundo o propósito e o desígnio que Ele tem. O que significa dizer que essa situação adversa que você está vivendo, que você está experimentando, Deus ele vai transformar isso para que o nome dEle seja glorificado. Por isso que eu falo que o livro de Ruth não deveria ser Ruth, deveria ser o nome de Noemi. Porque é como se Deus agora fizesse, bom, muito bem, Noemi, eu já entendi, você buscou agora transferir essa realidade que você está passando como minha realidade, o que não é verdade, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito procede de mim, que sou o Pai das luzes, mas está tudo bem, eu entendo a tua dor, eu entendo o teu sofrimento, e agora é como se Deus estivesse dando um pausa aqui, Ele corta, agora Ele vai contar a história de Ruth.
E a história de Ruth é a história de fidelidade, é a história de reconquista, é a história de restauração, é a história de um tempo de reintegração de Noemi na posição que ela nunca deveria ter saído. Porque quando Ruth tem o seu filho com Boaz e ela segura nos braços, a Bíblia diz que a alegria foi restituída para ela. Preste atenção em algo aqui. Deus está falando para Noemi: Noemi, ninguém tem autoridade para mudar aquilo que eu estabeleci. Ninguém pode mudar o decreto que eu decretei. Ninguém tem essa autonomia, nem você, por mais que as situações ao seu redor venham indicar que você está vivendo uma adversidade, e essa adversidade é a tua natureza. Mas sabe, amados, isso é tão perigoso, porque em Provérbios capítulo 4, no verso 23, diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E sabe, o grande problema nosso nos dias de hoje é que nós estamos com o peito aberto para tudo. E não é porque a irmã Isabel está aqui, mas eu desafio você a chegar do lado dela e falar negativo. Eu já cansei de contar isso para vocês aqui. Uma vez, quando eu cheguei do lado dela, eu falei: irmã Isabel, nós estávamos lá em Deputado Lacerda. Eu falei: irmã Isabel, eu estava assistindo televisão, e eu estava assistindo o jornal. Ela falou: irmão, nem termina. Eu falei: não, Isabel, mas não termina, porque eu não empresto meus ouvidos para o diabo. Se tem uma mulher que sabe guardar o seu coração, é a irmã Isabel. Sabe por quê, amados? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas a incredulidade também vem pelo ouvir. Então, a quem você tem exposto, sabe, a tua realidade pode ser uma realidade negativa, mas a fé, ela se sobrepõe àquilo que você está vendo e você está vivendo. Agora, se eu estou trazendo para dentro de mim, veja, eu estou trazendo para dentro de mim uma realidade que não diz respeito àquilo que Deus falou, àquilo que a sua palavra diz, ei, eu tenho que tomar cuidado, que muito provavelmente eu estou flertando com o engano. E o engano, ele vai trazer para mim uma percepção equivocada do caráter de Deus. E porque traz uma percepção errada do caráter de Deus, traz uma percepção errada daqueles que estão ao nosso redor. No judaísmo, esse versículo, Provérbios 4, verso 23, ele diz uma centralidade sobre intenção no cumprimento dos mandamentos. A retidão interna é mais decisiva que os ritos externos. Isso significa dizer que a forma como você se posiciona por dentro vai refletir o que você se posiciona por fora. Agora, em Cristo, a Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 15, verso 19, que do coração procede os maus pensamentos. Ou seja, então é essencial que eu e você venhamos guardar o nosso coração. Então, quando você está se expondo a determinadas realidades, você tem que submeter aquilo à palavra. Você tem que subjugar aquilo à palavra. A questão é, muitas vezes nós somente estamos engolindo. E quando nós estamos menos percebendo, nós já contaminamos todo o nosso coração. Ei, estou falando de contaminação. Irmã, pode colocar a imagem, por favor? E sabe, quando nós falamos sobre a contaminação do coração, veja, eu comecei falando sobre Noemi. Mas o que eu quero falar com você é, quais são as águas que você tem mergulhado? Qual é a água que você tem bebido? E aí eu quero que você vá lá comigo em Hebreus capítulo 12. Sabe, amados, o desejo do nosso coração é que você flua, que você avance, que você vá para lugares onde nós ainda não chegamos. Mas existem coisas que nós precisamos entender que são decisões nossas. Então, guardar o coração é uma decisão minha. A decisão de guardar o coração é minha. E sabe, muitas vezes nós estamos deixando com que o nosso coração seja tocado por pessoas que não deveriam tocar. E sabe, eu amo a palavra do Senhor que diz que nós já temos a unção do Santo. E quando o apóstolo João, ele está falando sobre a unção do Santo, ele está falando, e a unção, ela te ensina todas as coisas. Essa unção, ela vai trazer um discernimento para que você saiba se aquilo que está vindo,
aquela palavra, aquela mensagem, aquela conversa, aquilo que está sendo trazido para o teu coração, ela procede do altar de Deus, ela procede do homem, ou ela procede do próprio capeta. E sabe, nós temos que ter a autoridade de chegar, irmão, cesse, porque isso não procede de Deus. Eu me esqueci o nome do ministro lá de Campina Grande, o Bruno vai lembrar disso melhor, que a esposa dele vira para ele e fala assim, é você, Satanás, que está falando? Quando o marido começa a falar algumas bobeiras lá, a própria esposa tem o discernimento e fala assim, é você, Satanás, que está falando? Hã? Pronto, aí, Rita. Sabe, amados, porque você tem o dever, diga, dever, de guardar o teu coração. Porque se eu não guardo o meu coração, o autor de Hebreus, ele vai dizer da seguinte forma, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, cuidando diligentemente para que ninguém se prive da graça de Deus. Ei, ele está falando para eu ser diligente, ele está falando que existe a possibilidade de eu ser privado da graça de Deus, e ele fala assim, e que nenhuma raiz de amargura, ei, tem alguma coisa a ver do que aconteceu lá com Mara? Então você vai entender o que a raiz de amargura ela pode causar na minha vida e na sua vida. A raiz de amargura ela pode brotar, ela vai perturbar e ela vai contaminar. O que foi a primeira coisa que a amargura trouxe no coração de Noemi? Falou, olha, não vai dar mais certo, vai embora. Porque olha, tudo isso que aconteceu, meninas, vão embora. Ela já começa a contaminar outras pessoas. Mas preste atenção numa coisa, a raiz de amargura, a primeira vez que ela é falada na palavra, é lá em Deuteronômio capítulo 29, verso 18. Porque a raiz de amargura, ela é o gatilho para o desvio. A raiz de amargura é o desvio da apostasia. Porque é uma percepção errada daquilo que Deus estabeleceu. A raiz de amargura é uma percepção errada do caráter de Deus. E isso vai fazer com que eu e você venhamos a ver Deus não como Ele é. E aí é pior, porque a Bíblia vai dizer que eu e você devemos andar como Cristo andou. Amém? Então, se eu devo andar como Cristo andou, e eu devo fazer o que Cristo fazia, porque Paulo diz, sede depois meus imitadores como eu sou de Cristo, então se eu carrego algo, você consegue entender que isso pode causar um desvio na vida de alguma pessoa? A raiz de amargura é demoníaco. Insisto, assista o que foi ministrado nessa manhã. Porque a semente da raiz de amargura, ela vai trazer a rebeldia contra Deus. A raiz de amargura vai fazer com que eu e você não venhamos mais a nos submeter àquilo que a palavra diz. Ela vai ter uma aparência de verdade. Ela vai ter uma aparência, mas sabe de uma coisa? Não é uma realidade. E isso é um engano. A raiz de amargura é um princípio espiritual interno que germina no oculto, cresce silenciosamente e quando brota, perturba, contamina, diverge no caminho e gera tropeço. Quando nós estávamos em Deputado Lacerda, e amados, nós temos um profeta nessa casa. Amém? Pastor Janduí tem umas coisas que só o sangue do Cordeiro. Eu tenho para mim, amados, que ele recebe muita coisa da parte de Deus, e como ele mesmo diz, se ele falar, vai dar uma desentiria espiritual. Eu tenho para mim isso, é uma percepção que eu tenho. 2019 ele mandou a igreja toda orar, a igreja toda começa a orar em outras línguas. Um ano depois, o que acontece? Covid. O que aconteceu na igreja? Teve uma morte. Eu tenho certeza que Deus dá coisa para esse homem de uma forma tremenda. Amém? Agora, mas preste atenção numa coisa. Chegou uma determinada pessoa na igreja e começou a acontecer uma movimentação, amém? A Bíblia diz para a gente confessar o pecado um ao outro, eu estou confessando o meu pecado, amém? Então, assim, para obter já a cura do Senhor. E aí, naquele tempo, aconteceu uma situação, e era o meu coração, e estava tudo bem o que estava acontecendo. Só que, como diz John Bevere no seu livro, A Isca de Satanás,
uma semente da ofensa veio para o meu coração. Como diz John Bevere no seu livro, ele fala assim, existem ofensas que não foram praticadas, mas pelo seu achismo, Satanás vai operar no teu coração. Não aconteceu a ofensa, mas porque veio, você falou, isso daqui, seria mais ou menos assim. O pastor Bruno hoje não brincou com a minha careca. Porque todo culto ele faz essa piadinha, né? Mas eu vou orar por ele, para ele ficar igual a mim, amém? Recebe, irmão. Mas aí voltando para cá, aí eu viro e falo assim, poxa, o pastor Bruno não brincou comigo hoje. Certeza que aconteceu alguma coisa ontem na formatura do Rema. Eu fiz alguma coisa por ele. Ih, rapaz, o pastor Bruno passou do meu lado, não me cumprimentou hoje. Certeza que eu fiz alguma coisa. Satanás começa a trabalhar no meu coração. O que aconteceu? Tinha uma situação adversa, pastor Janduí saindo do estacionamento, quem conheceu lá Pinheiro sabe como que era. Pastor Janduí parou, baixou o vidro e falou assim, ei irmão, quando você vai consertar o teu coração? Eu falei, rapaz, ele não sabe o que está passando no meu coração, porque eu não falei para ele. Mas na verdade aqui existiu uma semente da ofensa no meu coração. Chamei um amigo meu, pastor presidente de uma igreja lá em Presidente Prudente, falei, Paulinho, preciso falar com você, preciso confessar meu pecado, como diz Tiago. Ele falou assim, mas por que você não faz com o teu pastor? Porque eu falei, eu não sou louco. Amém? E sabe, fui lá, confessei o meu pecado com ele, ele orou comigo, e a cura foi estabelecida. 2 semanas depois, o pastor Janduí vira para mim e fala assim, irmão, agora você está preparado, prepare a palavra, porque você vai subir para ministrar. E nós vamos entender o porquê eu estou dando esse testemunho. Porque isso pode implicar no fluir da graça de Deus sobre você. A raiz de amargura, meus amados, ele vai fazer com que você desloque a percepção de Deus. E desloque a percepção daquilo que Deus ele tem estabelecido em relação a homens. Amém? E a raiz de amargura, veja, ela vai brotar. Ela vai criar uma raiz. Ninguém está vendo. Mas aquilo começa dentro do teu coração. E aí quando ela brota, ela começa então a trazer perturbação. Para quem? Para você. Mas você viu o que o Bruno fez? Pelo amor de Deus, como que pode? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos um conselho de pastores agora na nossa igreja. E se você tem alguma coisa, você vai buscar o conselho de pastores. Você tem o dever de cortar a fofoca. Você tem o dever, amém? Porque nós já temos ouvido tantas coisas, que quando nós vamos na raiz e não tem nada a ver daquilo. É uma história que o próprio pastor Janduí conta, de um irmão que falava para ele assim lá no Rema, quando estava lá em Padre Garcia, que ele falava assim, pastor, as pessoas não estão gostando do jeito que o senhor está ministrando. Irmão, quem são as pessoas? Não, pastor, não quero dar o nome. Então, quando você der o nome para mim, a gente vai conversar. Não é que o pastor Janduí queria fofoca, mas sabe, o meu dever e o teu dever é cortar a fofoca. Porque isso é a perturbação e a contaminação do corpo de Cristo. Porque a raiz de amargura vai trazer para mim e para você a divisão, a separação, o faccionismo. Ei, é aquilo que está lá em Gálatas, capítulo 5, é a obra da carne. E você está dando tanta vazão para a carne, que você não está percebendo que você agora está contaminando o corpo. E isso vai trazer para mim e para você algo que é perturbador. Porque ele vai se espalhar, ele vai gerar. Só que o que acontece? Essa raiz de amargura, a Bíblia vai dizer que você tem que ser diligente para que não haja uma perturbação, um toque naquilo que diz respeito a ser privado da graça de Deus. O autor de Hebreus não está falando, preste atenção, sobre perda de salvação. Ele está falando que a partir do momento que você permite com que essa raiz, ela cresça, a partir do momento que você permite que essa raiz, ela vá mais fundo, você começa a ter uma restrição do fluir de Deus sobre a sua vida. Sim, estou falando sobre unção. Sim, estou falando
Porque você começa a fazer como está lá em Eclesiastes. Você está como um machado sem fio, e você está batendo com força. E você não sabe por que as coisas não acontecem. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se você não liberar perdão, se você não reconhecer, eu vou te falar uma coisa. Você vai malhar em ferro frio. E não é a vontade de Deus isso. Porque a palavra do Senhor diz que Ele quer que o corpo ele funcione de forma orgânica. Em Efésios vai dizer que Ele quer que tenha a justa cooperação dos santos. Então eu não posso ter rusga com o meu irmão. Eu não posso ter rusga com a minha irmã. Sabe, eu tenho que ser rápido em perdoar. Eu tenho que ser rápido naquilo que diz respeito para que eu não seja privado da graça. Ser privado da graça vai dizer sobre o bloqueio daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus ele vai usar você, vai usar a mim para alcançar pessoas. Agora você já parou para pensar, porque você tem uma rusga com um irmão, você não vai dar a plenitude de Deus, daquilo que Deus tem preparado? Você está entendendo? Rapaz, mas eu vim hoje aqui para falar sobre vitória. Sabe de uma coisa? A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele já desfez as obras do diabo. Então, todas as vezes que você faz a obra do Senhor, o nome do Senhor é glorificado. Então, se o nome do Senhor é glorificado, você tem que entender uma coisa. Se você é Cristo, a esperança da glória sendo manifestada nessa terra, você não pode ter raiz de amargura no teu coração. Você tem que liberar perdão para as pessoas. Como que eu posso ministrar vida daqui de cima para você? A Bíblia vai dizer, as palavras que vos tenho dito, é espírito e é vida. Você consegue imaginar uma coisa? Preste atenção, olha essa cena. Isso eu estava orando essa semana e o Espírito Santo me levou um negócio que a minha cabeça, como diz Amós, capítulo 9, lá na Bíblia a mensagem, minha cabeça girou. A minha cabeça girou. Jesus, a Bíblia vai dizer que Ele amou até o... Irmão, vamos lá, ó, as inscrições do Rema estão abertas, 30% de desconto, amém? Vamos lá, cadê o pessoal do Rema? E Jesus amou até o fim, vamos lá. Amou até o... Muito bem. Jesus agora se assenta à mesa. Jesus agora se assenta à mesa. Ele pega a sua toalha, põe aqui, e ele vai lavar o pé de duas pessoas principais. Quem são as duas pessoas? Pedro e Judas. Ele vai lavar o pé de duas pessoas que vão traí-lo. Você lavaria o pé dele? Você lavaria o pé de Judas? Porque Jesus acaba de dizer, aquele que está dando aqui comigo, ó, ele vai trair. Você lavaria o pé dele? Mas Jesus amou até o fim. Sabe, Gálatas vai dizer que a fé, ela opera pelo amor. Se Jesus tivesse naquele momento falado assim, ei, sai fora, está amarrado. Se ele falar, está amarrado, vou nada, esse cara aqui vai me trair. Eu já sei que o capiroto está dentro dele aqui, ó. Porque a Bíblia diz que Satanás entrou nele, sim ou não? Aí ele falou, quer nada, o capiroto está aqui dentro, eu vou lavar o pé de Satanás. Porque na verdade, se ele estava dentro dele, ele estava com Satanás, amém? Está me seguindo? Muito bem, eu vou lavar o pé do capiroto, mas Jesus amou até o fim. Mas não para por aí, porque no Getsemane, ele chega e dá um beijo e fala, amigo. Jesus foi dando a oportunidade. Agora você pode imaginar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo poderia ter o coração limpo, sem raiz nenhuma de amargura? Jesus ele não se deu o direito, presta atenção, Jesus ele não se deu o direito de ter o seu coração contaminado. E se a Bíblia diz que eu tenho que andar como ele andou, eu não tenho o direito de reter o perdão. Eu não tenho direito de não liberar perdão. Eu não tenho direito. Mas você não sabe o que ele fez. Meu amado, eu e você éramos dignos de ir para o inferno. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você está aí falando, mas ele fez nhanhanhã. Você tem que ir com a gente no CDP. Você tem que ir com a gente lá dentro daquele sistema prisional. Quando nós estamos lá dentro, todo mundo falando assim, mas eu não sou digno. Deixa eu te falar uma coisa, você foi alcançado pela graça.
E aí vem o detento e fala para mim assim: pastor, quando eu sair daqui, eu quero congregar lá na tua igreja. A gente fala: não, você vai na tua igreja. Ele fala: não, mas eu preciso ir na tua igreja. Você pode dar testemunho na minha igreja, mas você vai na sua. Sabe, da mesma forma como Jesus fez lá com aquele endemoniado gadareno. Ei, Jesus, deixa eu ir atrás de você. Não, você vai voltar e pregar, para que todos vejam de onde você foi tirado. Porque a raiz de amargura priva você de viver a graça de Deus na sua plenitude. E vou mais longe. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios e também repetindo em Salmos, que porque você não liberou perdão, os teus ossos estão doendo, sangrando. Ei, preste atenção, não estou montando uma teologia aqui, amém? Então eu estou com uma dor aqui é porque eu não libero perdão. Não é isso que eu estou falando, amém? Amém? Por favor, amados, não vamos criar uma teologia onde não existe, amém? Mas se a Bíblia está dizendo que se eu ocultei o meu pecado, isso vai tocar nos meus ossos, você começa a pedir ao Espírito Santo: me sonde e me conhece. Amém? Eu recomendo muito que você leia esse livro de John Bevere, chamado A Isca de Satanás. A ofensa não resolvida é o terreno onde a amargura vai criar raiz. Amado, seja rápido em perdoar, seja rápido em ir atrás, seja rápido. Seja rápido. Porque a ofensa, ele vai fazer com que você venha apodrecer, transformar a sua mágoa, e a mágoa cria raízes profundas, levando, veja, vai afastar você de ouvir a voz de Deus, vai fazer com que você tenha distorções das percepções e do caráter das pessoas, vai ter com que você destrua relacionamentos. Ei, a separação aí. Amém? E Deus, Ele quer, como diz lá em Salmos, que quão bom e agradável é que os irmãos vivam em... Porque ali o Senhor determina a bênção. Ali o Senhor determina a bênção. Onde tem a bênção? Na unidade. Então eu não posso permitir, diga, não vou permitir. Eu não posso permitir, meus amados. E abre a porta para o engano. Ei, olha de novo o engano aí. O irmão Rega, ele vai dizer assim: fé não funciona em um coração amargurado. E você está lá orando, sabe? Você está malhando em ferro frio. Você está virando a madrugada, jejuando. Você já virou um chassi de gliro, de tanto que você está jejuando. Aí você vai falar: mas a oração não está funcionando, minha fé não funciona. Ei, vai atrás de você liberar perdão. Vai atrás de pedir perdão. Olha o teu Golias sendo derrotado no dia de hoje. Sabe, amados, isso é princípio elementar. E nós precisamos voltar aos princípios elementares. Mas você não sabe o que ele fez, meu amado. Eu tenho uma cicatriz aqui na mão, que quando eu era moleque, eu tinha uma tartaruga num aquário. Eu inventei de limpar aquilo ali, me cortou, costurou, eu olho para a cicatriz, eu sei do que aconteceu, mas não me dói. Amém? A amargura fecha a porta para a cura, provisão e direção de Deus. E aí você está achando que é o devorador que está no teu dízimo, na tua oferta. Nós ouvimos isso aí essa semana, nós estamos discipulando uma policial penal, e ela falando assim: não, mas eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta. Meu irmão, você pode estar dando milhões aqui dentro, e teu coração fechado, amargurado. Você não sabe o que ele fez comigo, meu irmão, não importa. Você e eu éramos dignos do inferno, e você recebeu o perdão de Deus. Dura essa palavra, quem poderá suportar? Sabe, amados, eu estou dando uma direção para você nessa noite, para que você ande em liberdade. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas que para a liberdade foi que Cristo te libertou. E muitas vezes nós estamos mais presos, é o que eu falei lá no CDP essa semana. Existem pessoas mais livres aqui dentro que pessoas lá fora presas. O andar no amor é mandamento, não é uma opção. O perdão é ato de obediência, não é um sentimento. Mas eu não senti ainda que eu tenho que perdoar o Bruno. É mandamento. E W. Kenyon vai dizer assim: manter o espírito livre de sombras, rejeitar pensamentos que prendem o coração ao passado e tratar o perdão como uma expressão da natureza do Pai. Sabe, o irmão Reagan, ele vai dizer algo muito forte, que o irmão Reagan ele vai dizer o seguinte:
Você pode permitir que os pássaros voem sobre a sua cabeça. Você só não pode permitir que ele faça ninho. E muitas vezes você está permitindo com que o ninho já esteja aqui. Mas fulano falou, Beltrano falou, você não sabe o que aconteceu lá atrás, você não sabe. Ei, a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que Deus ele faz nova todas as coisas. Deus ele não põe remendo. A Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento, mas você virou um pescador exímio. Porque você está o tempo todo lançando a sua isca lá e traz de volta, e traz de volta, e traz de volta. Ei, se você perdoou, está perdoado e acabou. Você não vai lançar rosto. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 20, que Deus esteve reconciliando o mundo com Jesus, e Ele não imputou ao homem o seu pecado. Jesus e Deus, ele não ficou fazendo assim, mas sabe de uma coisa, olha, eu estou te perdoando, mas sabe o que você fez, sabe, Jesus ele não fez isso com a mulher adúltera, Jesus não virou para a mulher adúltera e falou assim, onde estão os teus acusadores? Ah, não sei, foram todos embora, muito bem, agora nós vamos ter o tete-a-tete. Que vergonha que você fez, hein, mulher? Foi isso que Jesus fez. Ele perdoou, está perdoado, meu amado, não impeça o fluir da graça de Deus sobre a sua vida. Seja um instrumento de graça para tocar nas pessoas, impor as mãos sobre os enfermos, expulsar os capirotos das pessoas. Não impeça o fluir de Deus sobre a sua vida. Não impeça que haja o cessar das visões, dos sonhos proféticos. Não impeça, perdoa, seja rápido em perdoar. Aleluia. Rick Renner vai dizer da seguinte forma, que a raiz fala de algo que estabelece firmemente no solo do coração. O verbo contaminar indica poluir, infectar, transmitir como um vírus. Essa raiz de amargura, ela tira a paz, ela rompe a santificação, ela distorce as percepções, faz o cristão perder a sensibilidade espiritual. Você deixa de discernir as coisas do Espírito, e você foi chamado para ser um ser espiritual. Por isso que Paulo fala à igreja de Corinto. Paulo fala o que à igreja de Corinto? Eu não pude vos falar a espirituais, porque vocês são carnais. Porque entre vocês a tamanha dissensão chega ao absurdo de um homem estar dormindo com a sua madrasta. Ei, vocês têm uma divisão tão louca dentro de vocês, que um fala que é de Paulo, outro fala que é de Apolo, e chega ao absurdo de dizer, eu sou de Cristo, ou seja, os outros se lascaram, ficaram na água de salsicha. Porque esse público que é de Cristo é mais, sabe? E amados, Deus não te chamou para a separação, Deus te chamou para a unidade do corpo de Cristo. A Bíblia vai dizer que se um sofre, todos sofrem. Se um sofre, todos sofrem. Não sei quanto a vocês, quando você dá aquela cutucada no dedinho, na quina, ó que bênção, é ou não é? Dói ou não dói? Nós temos uma pessoa no departamento infantil que quebrou o dedinho. Amados, ela não conseguiu nem vir servir. Você está conseguindo entender o que eu estou te falando? Não permita com que a graça seja privada sobre a sua vida. Aleluia. Sabe, em Mateus 18, 34, vai dizer assim, indignando-se o seu senhor, o entregou aos seus verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Agora não é mais o passado, agora é Jesus falando. E os verdugos aqui estão falando sobre uma situação de um cárcere. A falta de perdão, ela vai trazer um endurecimento do coração. Vai trazer uma prisão espiritual. Você vai estar em tormentos. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Se você estiver duvidando, abra aí em Mateus capítulo 18. Você vai ver que uma pessoa que está assim, ela está em tormento. Por quê? Você recebe o perdão de Deus, mas você não quer liberar perdão para as pessoas. Você recebeu o perdão de Deus, mas não quer liberar perdão para as pessoas. Isso é um egoísmo. E a Bíblia diz que, lá em Romanos, que o amor já foi derramado sobre o teu coração. E essa palavra amor é ágape, é o amor do tipo de Deus. Esse é o amor que foi derramado. Se o amor de Deus foi derramado no meu coração, quem sou eu para falar, não vou liberar perdão? E nós podemos estar numa prisão espiritual. E nós começamos agora a ser julgadores do próximo. Você está vendo ali? Você está vendo lá? Você está vendo acolá?
E você só começa a ver defeito. E você não vê graça na vida das pessoas. Você só começa a ver as coisas não estão funcionando por culpa de A, B ou C. Talvez o teu coração esteja tão cheio da raiz de amargura, tão cheio de sombra, que você não consegue olhar para uma pessoa com amor. Você não consegue ter os olhos espirituais como Cristo, olhando para o irmão e falando assim: eu amo esse irmão. O olhar de pastor Carlos me constrange. Quem conversou e já conversa com ele, me constrange. Você já sentou para conversar com ele? Meu irmão, se você quer ser constrangido com o amor de Deus, senta do lado dele. Eu não estou falando aqui para engordar o coração dele, porque ele não precisa, já é um maduro. Ele me constrange. Um homem que sabe o que é amar. Sabe, amado, o perdão não justifica o pecado do outro, mas liberta o ofendido do controle do ofensor. Você ouviu o que eu falei? O perdão não justifica o pecado do outro, mas liberta o ofendido do controle do ofensor. Enquanto você estiver debaixo da ofensa, da mesma forma como a Bíblia diz que aquele que empresta dinheiro se torna servo do que emprestou, se você está numa ofensa, você está no controle daquele que te ofende. Você é escravo dele. Perdoar é abrir a cela para o outro sair e descobrir que quem estava preso era você. Já parou para pensar nisso? E você está achando que você está tomando veneno para o outro morrer. E na verdade é você que está morrendo aos poucos. Porque simplesmente você não liberou perdão. Então, meus amados, para a gente encerrar. Como então eu vou arrancar essa raiz de amargura? Então sim, nós estamos ministrando hoje sobre uma unção de ensino. Amém? Para que você possa sair daqui hoje. Se não hoje, amanhã, durante a tua semana, sabendo, ei, eu não posso privar a graça de Deus de fluir através da minha vida. Louvor, se quiser ir subindo. Como eu arranco a raiz de amargura? Bem, a primeira coisa é aquilo que C.S. Lewis, certa vez ele disse, que toda a base do pecado é o orgulho. Então, a primeira forma de você romper e arrancar a raiz de amargura é você reconhecer que existe uma mágoa, um ressentimento, uma ofensa guardada no teu coração. É você reconhecer, ei, isso é uma raiz de amargura. Isso é um ressentimento. E amados, é tão tênue, é tão fino, que você vai falar, rapaz, isso aqui é uma raiz de amargura. Na sequência, como diz lá em 1 João capítulo 1:9, você vai confessar diante do Senhor, porque se confessarmos os nossos pecados. Você vai liberar perdão. O perdão é decisão, não é sentimento. Se você tiver a inclinação no teu coração, você vai lá e pede perdão para a pessoa e libera perdão para a pessoa. Talvez a pessoa ainda não esteja preparada. Então você, dentro do teu coração, você vai liberar perdão e você vai orar para que a mesa seja restaurada. Você entende? Para que a mesa seja restaurada, para que você possa receber de novo essa pessoa na tua mesa. Para que você possa receber essa pessoa na tua mesa, e não importa se ela vai fazer um café, se ela vai fazer um churrasco, ou se ela simplesmente vai sentar contigo e conversar e falar e colocar o coração na mesa. Sabe, louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos um pastor que 3 semanas atrás sentou com a gente como diretoria e dilacerou o coração dele para nós. Esse é o pastor que você tem. Dilacerou o coração dele na mesa, a ponto de nos constranger. Quem é membro da diretoria sabe, nós nos constrangemos naquele dia. Alinhar-se à palavra, antes de tudo, seja um para com o outro benigno. E tratar o outro, não segundo o merecimento, mas segundo Cristo. A Bíblia vai dizer que eu e você temos que reconhecer o outro superior a nós mesmos. Não importa a posição, cargo, função. Certa vez uma moça na empresa que eu trabalhava virava para mim e falou assim, mas você conversa com a faxineira? Eu falei, eu vou conversar com quem? Vou conversar com você?
Essa mulher, ela faz muito mais do que você faz, meu irmão. E por último, do que você deve guardar, guarda o teu coração. Sabe, amados, isso é uma palavra de salvação para você hoje. Rapaz, mas faz tanto tempo que eu não ouço um negócio assim. Sim, é verdade. Eu tomo as palavras do Bruno dessa manhã. Estamos voltando. Estamos voltando aos princípios elementares. Estamos corrigindo rotas. Talvez você precise nessa noite vir ao altar do Senhor. O altar está aqui, a mesa está posta. Pode vir. Talvez você só precise se ajoelhar aos pés do Senhor e falar: Pai, pequei contra Ti, contra o céu e a terra. Eu não estou manipulando as suas emoções, mas a Bíblia vai nos dizer que é o próprio Espírito Santo quem traz a nossa memória. Talvez esteja doendo, talvez doa, mas lá em Oséias a palavra diz que eu faço a ferida e eu mesmo a saro, porque há bálsamo em Gileade. Amém? Se você quiser vir aqui até o altar do Senhor e quiser que nós oremos por você, pode vir. Esse é o melhor lugar para que você possa ser curado, para que você possa ser tratado. Sabe, eu estou dando tempo para você. A minha família, ela é do interior. E o meu primo falava assim: nós precisamos passar um sulupã. E eram umas bernes desse tamanho, era nojento. Mas quando passava aquele sulupã, vinha todos os vermes para fora. Aí meu primo virava para mim e falava assim: agora você vai apertar. Eu falei: vou nada. Esses vermes saindo da minha mão. Mas essa é a noite onde você vai colocar para fora. Eu pedi para os ministros virem e orar com os nossos irmãos. Amém? Enquanto o louvor toca, aproveite esse momento e confesse ao Senhor. Apenas declare: Senhor, hoje eu preciso do seu perdão, porque hoje eu estou liberando perdão. Hoje é um dia de liberação de perdão.